Do número legal, declaro aberta a sessão, submetendo... submetendo a ata da sessão anterior. Tem alguma observação? Nenhuma? Eu gostaria só de informar que os processos da relatoria e da revisão da desembargadora Ângela Maria Ribeiro Prudente não serão julgados essa tarde, porque ela não se fará presente, justificadamente. Os processos retirados. Desembargador Moura, tem algum... O senhor vai retirar algum? Os retirados já estão todos lançados no sistema, né? Tem um feito aqui que, inclusive, tem uma divergência já, e eu fiquei no meio para desempatar. Agora eu requero vista dos autos também. Tá. Que é o item... É o 3. O item Ok. 3. Eu, da mesma forma, já tinha até analisado, mas eu vou retirar esse item 1 também com vistas. Eu não sei se está com pedido de sustentação oral, não tem, não. Então, eu vou levar também o item 1 com vistas. É um mesmo, né? Que já tem um voto lançado. Não é isso? É da relatoria da desembargadora Ângela, né? Votaram já a desembargadora Ângela, desembargador Eurípides, desembargador Moura. Eu requeri vistas. Eu trouxe agora. O senhor já trouxe, né? Trouxe. Não, então, perfeito. Isto, se precisar ler, eu leio, mas eu estou acompanhando, pedindo vênia a divergência e acompanhando a desembargadora Ângela. Perfeito. Então, eu vou, diante da divergência, da divergência apresentada pelo eminente desembargador Eurípides Lamounier, eu vou levar esse processo também com vistas. Deixe-me... Tem mais alguma observação? Os itens hoje retirados já estão todos lançados no sistema. Eu estou retirando também com vista o item 25, 26 e 53. Doutora, o senhor também? Senhor presidente, eu tenho aqui o item 22. Me surgiu uma dúvida e eu preciso sanar. Ok, o item 22. Estou retirando da minha relatoria. Perfeito. O senhor está retirando da sua própria relatoria. Havia um pedido de sustentação oral, mas é o item 22. O desembargador Moura, então, vai levar novamente o processo para reanalisar. Perfeito. Desembargador Eurípides não tem, né, desembargador? Tá certo. Então, senhor presidente, eu vou retirar o de 29 a 32, não está constando no sistema, pela ausência da revisora. Itens 29 a 32. a ausência da revisora, né? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, vamos chamar, então, iniciar os processos feitos com pedido de sustentação oral. Tem o item 56, o HC 30.589, Bernardino Kozolbeck da Costa. Está presente? Então, não. O item 65, HC 9357, é da relatoria do desembargador Eurípides Lamounier. Isso, é o doutora Gabriela Moura Fonseca de Souza. Pedido de sustentação oral. Há um pedido de sustentação oral. É o item 65 da relatoria do desembargador Eurípides. O senhor tem a palavra, com a palavra o ilustre relator. Eu só indago da eminente advogada, doutora Gabriela, se ela dispensa a leitura do relator, que está disponibilizado na mídia. Dispensa, excelência. Bom, obrigado.
Tá, tempo. A senhora tem o prazo regimental. Eminente desembargador presidente, senhores desembargadores, senhora juíza, meus colegas advogados presentes, doutor promotor de justiça. Eu vou ser bem claro em relação à situação do Rony, até porque os senhores têm acesso ao EPROC e sabem que o Rony tem um outro processo criminal. O Rony respondeu em Paraíso por um determinado fato em que nós discutimos a liberdade dele em primeira instância, aqui no Tribunal de Justiça, e conseguimos a revogação da prisão dele no STJ por ausência de fundamentação, em razão da gravidade do delito e risco à ordem pública não restar devidamente fundamentado. Nessa situação que a gente discutiu, chegou até o STJ discutindo, nesse fato, o Rony foi alvejado por 3 tiros. E hoje ele está com pinos nos braços e tentando se curar do tiro que ele levou na costela. Eu juntei o prontuário dele no evento 1 e juntei hoje, muito embora intempestivamente, mas hoje nós conseguimos uma foto dele do hospital, em dezembro, e eu juntei. Aquela situação quando ele foi preso. A ordem de prisão desse processo foi cumprido posteriormente, foi cumprido em março. Acontece que o Rony está dentro de uma unidade penitenciária de dezembro até agora, do mesmo jeito que ele entrou. Então, o argumento que eu vim trazer hoje aqui, principal para requerer a soltura dele, é para que ele possa se tratar. Porque, muito embora dentro da unidade penitenciária tenha um clínico geral, nem a limpeza é feita diariamente nos machucados. Então, ele ainda não foi submetido à cirurgia, ele está com pinos nos braços há 4 meses dentro da unidade penitenciária, mais de 4 meses, e, obviamente, que a unidade penitenciária hoje, que está, né, com cerca de 800 presos, não vai conseguir dar o atendimento eficiente. Nós sabemos também que não tem um ambiente salutar, né, propício para que ele possa se recuperar. Então, em razão disso, esse é o principal objetivo da defesa, conseguir a ordem de soltura para que ele possa se tratar, ou ainda, se entender que não, subsidiariamente, determine, né, que seja feito esse tratamento, seja diretamente, tratamento e a cirurgia, seja diretamente dentro da unidade do sistema penitenciário, ou que a unidade penitenciária providencie isso por meio de seus agentes, levar em um hospital para poder fazer o tratamento e a cirurgia. Mas eu quero discutir também a ausência de indícios de autoria. Por quê? Quem registrou a ocorrência desse fato nem foi a vítima. Quando a gente compulsa dos autos, nós percebemos que o boletim de ocorrência foi por um policial que disse que encontrou o veículo e, então, foi até eles e aí registraram a ocorrência, o próprio policial. Então, até o dia que o Rony foi preso em Paraíso, em dezembro, ele não tinha ido, momento algum, na delegacia, fazer qualquer tipo de denúncia. E aí, misteriosamente, depois, ele foi. Só que tem um detalhe, nesse outro processo, que ele foi preso de Paraíso, o Rony está sendo acusado de ter tentado subtrair o ouro ilegal, ilícito, que a senhora Rosilda transportava, e a senhora Rosilda disse que estava transportando esse ouro para o senhor Alain, que é a vítima desse processo em questão. Pode ser piegas, mas a defesa, eu acredito na inocência do meu cliente, eu acredito na inocência do Rony. Nesse fato em questão hoje, nós temos provas robustas, mas isso é questão de mérito, né? Então, não encontra-se comprovadamente nos autos argumentos suficientes que comprovem o perigo, o risco à ordem pública. No entanto, há subsídios suficientes para entender
que a saúde do Rony e a vida do Rony corre risco, porque ele não está no ambiente propício a se recuperar e a se tratar. Então, pela ausência de indícios de autoria, porque a única testemunha que teria visto, que disse ter reconhecido, que tinha 3 pessoas numa casa, mas apenas o Alan disse ter reconhecido, ele é muito suspeito, haja vista o Rony indiretamente tê-lo prejudicado de grande vulto nessa situação ocorrida em Paraíso. Então, indícios de autoria, acredito também na ausência de fundamentação para a manutenção da prisão e, em razão do risco à saúde e à integridade física de Rony, a defesa requer a concessão da ordem de soltura ou ainda que seja determinado a unidade que providencie o tratamento e a cirurgia do paciente. Com a palavra, o ilustre representante ministerial. Eminente presidente. O João Rodrigues. Obrigado. Eminente relator, senhores desembargadores, servidores, ilustre causídico. Efetivamente, são 2 situações postas à apreciação. Uma é a questão de saúde, independente do que tenha cometido o paciente, eu acho que nós devemos observar e zelar pela integridade dele. Na medida em que o Estado está com ele encarcerado, ele é o responsável, apesar da origem do fato, mas isso não importa. Quanto a isso, eu creio até, eu não tive, né, acesso aos autos principais, porque efetivamente peguei hoje, né, só foi repassado, e nesse parecer da ilustre Procuradora de Justiça, o único questionamento trazido aqui à baila é a questão da prisão em si, o questionamento em relação à prisão. Em relação à prisão, não há o que se discutir, o crime praticado é muito grave, houve concurso de pessoas, utilização de armas, subtração de vários objetos e tudo mais. Quanto a isso, cremos estar presentes sim os requisitos e motivos para a prisão preventiva. No que tange ao tratamento e tudo mais, eu creio que isso aí deve ser sim pedido lá no 1º grau que faça isso. E se denegado, sim. Salvo engano, posso até estar equivocado em relação à impetração inicial, mas os elementos que o Ministério Público dispõe nesse momento é que, em relação à prisão, ela é perfeitamente legal e, por isso, manifestou-se pela denegação da ordem. E quanto ao tratamento de saúde, eu creio que deve ser, sim, ajuizado, mas inicialmente no 1º grau, para que o juiz disponibilize e que cuide, né? Realmente nós temos que cuidar também dos nossos presos. Então, é nesse sentido que eu manifesto pela denegação, sem prejuízo de que possa, sim, fazer o pedido no juiz de 1º grau, e se aí indeferido, aí nós teríamos, porque se deferirmos aqui sem essa denegação lá também, estaríamos suprimindo a instância. É nesse sentido que manifesta o Ministério Público. Palavra ao relator. Eu me aterei aqui à leitura da emenda, se necessário, eu esclareço melhor. Habeas corpus, prisão preventiva, o roubo, pressupostos e requisitos da prisão preventiva presentes, garantia da ordem pública, outra ação penal por crime de mesma espécie, possibilidade de reiteração criminosa, legalidade do reconhecimento fotográfico, ordem denegada. A materialidade delitiva e os indícios razoáveis de autoria restaram devidamente demonstrados nos autos do inquérito policial, número 830, dígito 12/2019, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo termo de reconhecimento de pessoa, por meio fotográfico e pelas declarações das vítimas. Em que pese a insurgência em relação aos indícios de autoria, o reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é meio de prova apta a franquear os indícios razoáveis da autoria delitiva suficientes para fundamentar o decreto de prisão preventiva. A liberdade do paciente representa riscos concretos à ordem pública, porquanto possui contra si outra ação penal também por roubo majorado. Tal circunstância revela com clareza a propensão do paciente a práticas delitivas e sua periculosidade. O Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos e ações penais em curso são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicar infundado receio da reiteração criminosa,
e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública. Isso aqui é o HC número 466.990 de Goiás, relatoria da ministra Laurita Vaz, de 4/2/2019. A incidência do inciso 2 do artigo 302 do CPP exige comprovação de doença grave que acarrete a extrema debilidade e impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal, o que não fora comprovado. Então, estou denegando a ordem, também ratificando aqui as palavras do eminente representante do Ministério Público, que se cinge à necessidade do paciente a que submeter a tratamento médico e procure, em primeiro lugar, a primeira instância, mesmo porque consta aqui do meu voto indicativos de que ele foi submetido à consulta médica no dia 15 de março e dia 3 de abril de 2019 e apresenta cicatrização completa sem queixas abdominais, sem necessidade de acompanhamento, sem sinais flogísticos no braço direito. Então, não apresenta risco de morte, além de ressaltar que a unidade prisional oferece tratamento médio de segunda a sexta-feira. Mas, caso necessário, aí pode ser postulado junto ao juiz de primeiro grau, porque, dependendo da circunstância, se denegada, aí a segunda instância, uma vez acionada, está propensa a julgá-lo peito. Então, ordem denegada. Como voto, senhor presidente? Tem alguma divergência? Unânime. Item seguinte, da minha relatoria, é o item 64, há um pedido de santação oral por parte do doutor Edson Cândido Souza. Convido a subir aí na tribuna. Doutor, o senhor tem o prazo regimental para proferir aí a sua oração. Boa tarde. Primeiramente, quero aqui cumprimentar o guardador, o presidente, o relator deste remédio nacional, o guardador Ronaldo Eurico, o guardador Eurico da mulher, o revisor, o guardador Murafi, o Gal, o guardador Edilene, também, ao representante ministerial, secretário da Justiça e colegas advogados, estagiários presentes, e também a família do paciente, que estava com sua esposa, seus dois filhos, a Andrade e a Maria Luísa, de 9 anos de idade e 7 anos, e o Joshua. Obrigado, doutor. Obrigado. Excelência, primeiramente a questão desse paciente aqui, se trata do paciente Max Antônio Moreira, que estou preso ali na cidade de Paraíso, Tocantins, na data de 7 de fevereiro deste corrente ano, por, em tese, ter cometido as infrações do artigo 33 da Lei 11.343, e também o artigo 14, a posse legal de arma de uso permitido. Foi feito um flagrante e hoje ele se encontra ali no presídio local da cidade de Paraíso. Foi feito um pedido de revogação de prisão preventiva por uma colega advogada daquela cidade, a qual esse pedido foi indeferido pela autoridade coautora, e que na decisão dela ela apenas ratificou ali, conforme os termos que, ao meu ver, da ilegal conversão ali do flagrante em prisão preventiva. Pois bem, uma das teses é a deficiência de fundamentação, pois, analisando aquela decisão que deferiu o pedido de revogação de prisão preventiva ali apresentado pela juíza Cor, que foi formulado pelo paciente, né, e
a defesa entendeu por bem, por isso, por não concordar com essa decisão que indeferiu o pedido, entendeu por bem de impetrar esse remédio constitucional que aqui vos está julgando, irão julgar. Foi analisado ali, de uma forma, a decisão que indeferiu esse pedido, a qual a juíza Acor não indicou assim que, de maneira, com clausura, seria imprescindível ali para garantir a ordem pública. A fundamentação dela foi para converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, foi justamente a ordem pública. No momento ali, ela não, a questão ali, a defesa não viu ali fundamentos para a fundamentação para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme reza ali o artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro. E a juíza ela não indicou nem de forma as eventuais implicações para converter. Eu peço até vênia de Vossas Excelências para ler essa decisão que converteu essa prisão em flagrante e prisão preventiva. Vamos lá. No caso dos autos, reconheço estarem presentes os dois requisitos iniciais, quais sejam materialidade e indícios de autoria, conforme o auto de exibição e apreensão e palavra das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial. De igual sorte figura, por ora, evidente o perigo libertatis, revelado pela necessidade de garantia da ordem pública. Com efeito, o delito narrado é considerado de suma gravidade e de natureza hedionda, causando enorme clamor público diante dos notórios maléficos causados pelo consumo de drogas, viabilizando pela ação daqueles que a comercializarem, além da imensidão de delitos contra o patrimônio rotineiramente praticado pelos usuários em busca de manutenção. Primeiramente, quero dizer que ali ele foi preso ali com a anfetamina, que é conhecido vulgarmente como ribites. Na ocasião, está nos autos, ele não comercializa drogas. Esse paciente, ele tem um supermercado na cidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Também, esse paciente, o pai dele tinha um supermercado na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e, na ocasião, montou, há poucos anos agora, mais de um ano e pouco, um supermercado ali no estado do Pará. Esse paciente, onde eles têm um caminhão, juntamente com o pai dele, e ele pega essa mercadoria, que ele compra essa mercadoria ali no estado de Goiás e traz e leva para o Pará, no supermercado que eles têm. E, na ocasião, ele é caminhoneiro, além de ter esse supermercado, lá também é caminhoneiro também. Eles próprios mesmo transportam essas mercadorias para o supermercado através do caminhão próprio. Então, dando continuidade aqui à decisão que decretou a prisão, onde se fala, não se ignora que a gravidade abstrata do crime e o clamor público não pode servir isoladamente como fundamento para o encarceramento cautelar, aliados, porém, à situação concreta do flagrado, abordando conduzido veículo automotor de grande porte. Esse carro, quer dizer que o caminhão é deles. Caminhão com 2 menores de idade, seus filhos que estão ali, que vocês estão vendo ali, está a esposa e os 2 filhos. Tem parente em Goiânia, por isso os 2 filhos estavam lá com eles, e ele trouxe esses filhos de Goiânia e estava trazendo para a casa dele hoje, que é no estado do Pará, mas os parentes deles estão lá no estado de Goiás, em Goiânia. No interior do veículo transportado entre o estado de Goiás e do Pará, e uma arma de fogo. É uma arma para proteção pessoal, já que foi, não estamos dizendo, ele, tudo bem, não tem o porte, mas já foi assaltado por 2 vezes. É uma arma de permissão, não é uma arma restrita, mas ali para
a mercadoria que ele transporta de grande valor, até mesmo foi assaltado e estava com essa felicidade que estava com essa arma. E ali, com essa arma de fogo, né, dando continuidade, cocaína, comprimido de heroína. Cocaína foi uma pequena, falando vulgarmente, um pacotinho vulgar com 0,6, uma dolinha de cocaína que estava. E comprimido de ribite acaba por justificar a medida na medida em que não bastasse a gravidade do delito em apreço. Pois bem, essa é a decisão. Eu juntei aqui aos autos também algumas decisões desse egrégio Tribunal de Justiça favorável a casos semelhantes. Aqui no caso de um habeas corpus, né, habeas corpus, lei de droga, vou ler a ementa, peço bem, né, Vossas Excelências. Prisão preventiva, risco à ordem pública, imputação de tráfico de droga, artigo 33 da Lei 11.343, do Código Penal, medicamento não entorpecentes e não alucinógeno, suposto estoque, comércio irregular, paciente primário, sem registro de procedimento penal distinto, possibilidade de concessão da liberdade provisória, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, desnecessidade da prisão, medida cautelar diversa, ordem concedida para substituir a prisão preventiva. Tem outros julgados aqui também, da desembargadora Maísa Rosal, da segunda Câmara, tem julgados também da desembargadora Teovina Maria, semelhantemente, inclusive, com porte legal de arma. Pois bem, Excelência, além dessa fundamentação inidônea, ao ver dessa defesa, o paciente não oferece nenhum risco à ordem pública, ao caso concreto. Ele já vai para 3 meses que ele está ali enclausurado, ali na cidade de Paraíso do Tocantins, e sabemos que uma pessoa, trabalhador, família constituída, uma pessoa, réu primário, bons antecedentes, nós sabemos como estão as cadeias e presídios do nosso Brasil, lotadas, lotadas. Ali é onde, infelizmente, pessoas são colocadas ali, e contato ali com pessoas de alta periculosidade, porque não tem essa separação, infelizmente, pode ali, corremos o risco ali, que não é o caso que eu acredito que vai acontecer com o paciente, de ser contaminado, mas é um lugar que realmente triste a situação do sistema penitenciário brasileiro. E eu quero dizer que esse paciente não é traficante de drogas. Ele pegou esse ribite, 10 cartelas de ribites, está nos autos, e estava onde uma pessoa pediu para ele, e até digo, a pessoa entregou para ele aqui no estado do Tocantins para entregar aqui na saída, no mesmo estado do Tocantins. Ele confessou isso. Ele confessou. Eu até quero dizer o seguinte, se fosse um traficante, ele estava transportando ribite, Excelências. Ele ia falar que é para o uso dele. Você sabe o que foi a justificativa dele, quando eu conversei com ele, em falar por que ele falou que era dele, com medo de perder a carteira, a habilitação dele. Com medo, ele confessou realmente que estava transportando, que a pessoa pediu para ele e sabia que é ribite. Na cabeça dele, ribite seria o quê? O caminhoneiro toma todo dia, inclusive ele estava tomando ribite. Nós sabemos que hoje a anfetamina é um remédio vendido nas farmácias, nas drogarias brasileiras, onde tem autorização pela Anvisa, muito para tratamento de emagrecimento. Não estamos falando de cocaína, não estamos falando de crack, não estamos falando de maconha, uma droga alucinógena. Nós estamos falando de uma anfetamina. Tudo bem, tem a gravidade, sim, está na legislação, mas não estamos falando de uma droga tão grave, Excelência. E eu quero dizer também que estamos a gravidade do crime, sim. Agora, eu quero ir também para um princípio primordial que nós temos, que é o princípio da proporcionalidade. Sabemos que os nossos tribunais, inclusive esse tribunal, temos ali a imputação, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, aonde se enquadra perfeitamente, aqui é o caso concreto, mesmo que ele venha a ser condenado, na pior das hipóteses, ele pode pegar ali, o tráfico ali seria, né, como é dito, não vejo como traficância, mas está ali na lei, privilegiado, uma pena a qual essa pena seria reduzida, e mesmo que venha a ser condenado,
pegaria aí o regime aberto ou fechado, que é a situação. E eu sabendo que é o entendimento aqui desse tribunal, sabendo que é o entendimento também das comarcas do Estado do Tocantins pelo juiz de primeiro grau. Então, essa é a situação a qual se enquadra perfeitamente, Excelência. A qual se enquadra. Hoje ele está aqui pedindo, em vez dessa prisão, em vez de estar lá, uma medida cautelar alternativa à prisão. Artigo 318, inciso 6. Tem o direito, tem 2 crianças, cuida dela. Ela é do país de Gales. A esposa dele está aqui, é do país de Gales, inglesa. Depende do marido para trabalhar. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, clamor pela família, um cidadão, errou, mas que ele possa, aí, responder esse processo em liberdade. Que seja dado uma, se não for o entendimento de Vossa Excelência em revogar a prisão, é uma medida cautelar alternativa à prisão, ele voltar para o seio da família dele, a trabalhar, Excelência. Essa é as teses da defesa, e muito obrigado. A palavra eminente do procurador, doutor João Rodrigues. Eminente presidente, relator, ilustre causídico, teve oportunidade de manifestar-se nesses autos o eminente promotor de justiça, doutor Diego Nardo, em substituição à doutora Elaine Marciano Pires, que ontem se aposentou. Não, A Elaine ontem... doutora Elaine se aposentou e doutor Alcir também se aposentou. Alcir também? Ontem, então, e mais 8 promotores e 17 servidores. Lá ontem foi Os caras estão com medo da reforma demais, ué. Foi assim Isso aqui tudo é medo da reforma, gente. alguns e outros, acho que para trilhar novos caminhos. A doutora Elaine, inclusive, já está residindo em Goiânia. Então, em relação ao fato em si, estava aqui a comentar com Vossa Excelência, e são situações que a gente tem que preocupar. Não deixamos de reconhecer os filhos, a esposa, essa situação familiar, mas nos preocupa também o outro aspecto. De repente a gente diz, mas uma anfetamina todo mundo usa, mas quem já transitou por essas estradas, principalmente a BR-153, é uma situação calamitosa você se defrontar com o motorista de uma carreira, de um bitrem cheio de anfetamina. Então, isso aí também a gente tem que se preocupar. O doutor Eurípides já residiu em Guaraí, sabe que ali era um dos locais, ainda é um dos locais que mais se apreende nesse tipo de coisa, e a gente tem que se preocupar. E também a cocaína em si, e aqui, né, não se discute a quantidade, se é um pino só, se são 2 pinos, até porque eu não sou versado muito nesse quantitativo. Né? Estava até aqui na internet procurando, e as pessoas também procurando o que era um pino de cocaína. Em quantos dias se cheira 10 gramas e em quantos dias não? 10 gramas dá para 5 dias, mas de repente alguém cheira às 10 e morre. Né? Então, até vendo aqui, quantos gramas o Chorão cheirou, né, e morreu. Né? Então, vai por aí. É uma preocupação muito séria, é uma preocupação, eu acho que de todos nós, e isso a gente comentava aqui com o doutor Lamonier, essa questão, até o desembargador Moura também, do aumento, né, assim, exacerbado do quantitativo, né, de crimes de tráfico. A gente tem se defrontado. Eu acho que quando a gente começou aqui era raríssimo, né, doutor Moura, alguém lá no Pedro Afonso, um tráfico de entorpecentes, ou um usuário, era algo, não, era algo, e depois, hoje, né, hoje a coisa eu até falei que... Vê assim, né? Então, é algo assim que a gente tem que se preocupar. E preocupamos, sim, né? Seu microfone está desligado. Então, é algo assim que a gente tem que se preocupar. Por isso, desembargador, eu vou só reiterar o que foi dito aqui pelo eminente promotor de justiça, pelo conhecer o pedido e tudo mais, mas pela denegação da ordem e pela própria circunstância dos fatos. É o que é o nosso pronunciamento. Bom, feitas essas considerações e ouvindo a defesa, eu já tinha até apresentado, feito aqui um voto, mas eu fiquei aqui muito preocupado, porque naquele momento a quantidade de cocaína é 10 gramas de cocaína. Não é? Então, é bem pouco com relação ao que se vê aí. Você vê que isso não é tráfico. 10 gramas não caracteriza tráfico. É consumo. E eu lhe confesso que eu não sei, e eu fiquei em dúvida, mesmo depois de ter feito o voto, e é por isso que eu acho importantíssima a sustentação oral, porque traz um apontamento diferente.
E eu fiquei realmente em dúvida em relação até a aplicação de uma pena alternativa. Porque é um sujeito que é primário, um sujeito que tem... Então, se os senhores concordarem com essa tese, eu já vou adotá-la, mas em não, eu vou retirar esse processo novamente para reanalisar essa situação, porque ele confessa que eu fiquei sensibilizado, porque são 10 gramas de cocaína. A gente já teve outras situações aqui em que nós votamos pela quantidade, e essa quantidade é ínfima em relação a isso. Em relação à anfetamina, é uma outra situação, e que é uma quantidade boa, quantidade grande de anfetamina. Então, eu vou analisar esse processo novamente para estudar a possibilidade de aplicação de uma pena alternativa, ou aplicação de uma medida alternativa para... porque talvez, conforme seja o resultado disso, nós mantemos a pessoa presa, que, na verdade, a quantidade de pena que ela vai ser condenada no futuro não dará aquilo que ela cumpriu. Então, ou às vezes ela pode ir até para o aberto, ou para o semiaberto. Então, eu vou dar uma analisada novamente nisso, doutor, e eu volto a reafirmar a importância que tem uma boa sustentação oral, que aponta caminhos, às vezes, diferentes daquilo que a gente lança uma luz de dúvida, né? Lança alguma chama de dúvida, para que a gente possa trazer. Então, digo a Vossa Excelência que estou levando novamente esse processo para analisar esta possibilidade, que antevi mediante a sustentação oral. Obrigado, Excelência. Então, eu vou retirar o processo, estou retirando com vistas, não é? Porque é um negócio novo, né? Você pode retirar com vista porque é seu, e eu vou levar esse processo. Só pela ordem, Excelência, inclusive no próprio flagrante aí, ele diz que realmente por uso foi feito, realmente, que essa quantidade, essa cocaína, ele estava usando ela. Tá Não, quem trafica não trafica 10 gramas, não. Isso é sabido. Perfeito? Então, eu vou retirar e vou analisar essa possibilidade, viu? Obrigado, E Excelência. prometo trazer, porque é um réu preso, e eu prometo aí já trazer na próxima semana. Terça-feira, semana que vem, se Deus quiser, a gente estará julgando esse processo aqui. Obrigado, Excelência. Os demais, na verdade, não houve, né? Eu preciso apresentar o voto para que haja acompanhamento ou não, né, desembargador? O senhor pode apresentar oral, certo. senhor presidente. Hein? O senhor pode apresentar. O senhor já fez as suas razões? Sim, mas eu só quero ver essa questão da anfetamina, que eu quero ver se aplica, porque eu estou igual ao doutor João, fiz uma pesquisa aqui muito rápida em relação da aplicação da pena em relação à anfetamina. Essa possibilidade, porque eu sei que está sendo vendido em muitos lugares aí, tem muitas farmácias que vendem. Agora, eu quero ver em que condições que isso é vendido. Quer dizer, são situações... De repente, marca também, se é marca comercial, se o que é uma marca comercial, pode, se não é, porque nós vamos atentar para isso. E eu penso que... Agora, eu até gostaria imensamente de poder trazer isso aqui para que vocês apreciem agora. Apreciassem agora, mas eu não sei se teríamos condições todas de, nesse momento, eu suspender e votar no final, porque você está preso, é o preso, a gente tem que se ater a isso. Mas eu estou aberto a ouvir a opinião dos senhores em relação a isso. Desembargador Eurípides, tem alguma opinião formada? O relator, eu acho que prudente que retire com vista e analise na forma, depois fica mais aberto ao diálogo, né? Desembargador Esse é Moura? o meu ponto de vista. Também, senhor presidente, eu penso igual o desembargador Eurípides. Vossa Excelência é o relator. Compete a conduzir o... Certamente chamou atenção essa situação, e eu estava até com o voto pronto, vocês sabem disso. Mas eu fiquei muito sensibilizado com isso. Vossa Excelência foi assim, muito amplo aqui, no que constou aqui do relatório, onde falou o seguinte: aliados, porém, à situação concreta do flagrado, aborda o conduzindo o veículo automotor de grande porte, caminhão, com 2 menores de idade e seus filhos no interior do veículo, transportando entre os estados de Goiás e do Pará. Perfeito. Arma de fogo, cocaína e comprimidos de rebite acabam por justificar a medida, na medida em que não bastasse a gravidade dos delitos em apreço, o fez na presença de menores de idade. Se não me engano, estão aqui, né? Que me parece até um constrangimento para as crianças aqui. Viu? Me Então, desculpe o advogado, mas
eu acho que não era o momento oportuno das crianças estarem aqui. Os quais, ao que consta do inquérito policial, tiveram que ser encaminhados ao Conselho Tutelar. Então, é que Vossa Excelência retire, volte com os autos e reveja. Eu vou olhar essas principalmente. colocações. Eu vou verificar, inclusive, isso com relação. Sabe o que é a minha preocupação? É com relação. Aqui não diz a quantidade, eu procurei e não vi. Sim, não, são 10 gramas, eu também procurei. É isso que me deixou, com relação a essa matéria, o que me deixou mais em dúvida foi isso. E a outra coisa, é o acumulado da pena, eu vou calcular isso, para fazer um exercício para calcular isso, para ver quanto é que vai dar, para a gente poder ter uma noção disso. E aí, então, na próxima semana eu trarei para que a gente faça novamente essa discussão. Excelência, é só para dizer 10 gramas, pesa menos que essa moeda. E a aftamina, ela é vendida com prescrição médica nas drogarias com a receita marrom. Elas são vendidas nas drogarias. Perfeito, tá bom. Amarela. Obrigado, hein? colegas. Obrigado, doutor, Obrigado, pelo Se esclarecimento. Vossa Excelência entender de rever isso agora, nós estamos aqui. Acho que não há Pois é, na verdade, eu quero olhar para não cometer nenhum equívoco em relação até a aplicação de uma pena alternativa, aplicação de uma medida alternativa, que eu acho que é esse o caminho, e diversa dessa prisão. Então, é nesse aspecto que eu vou analisar. O item seguinte. Vereador Moura. Da relatoria do desembargador Moura, HC 9400, doutor Franklin Rodrigues. Tem mais, né? Tem os 55. Franklin Souzelin, Solenilton da Silva Brandão. Só por gentileza, doutor Solenilton. Da relatoria do gabinete desembargador Moura Filho, HC 9400. Quem passa a palavra? O senhor dispensa o relatório, né? Sim. Então, só tem o prazo regimental. Inicialmente, quero cumprimentar a mesa, na pessoa do senhor presidente, Ronaldo Eurípides e demais desembargadores, cumprimentar os serventuários também da Justiça, os colegas advogados que se fazem presente e os demais visitantes. O caso desse HC, ele trata-se de um HC no qual trata-se de um HC proveniente de uma decretação de prisão preventiva, oriundo da 2ª Vara Criminal de Araguaína. Nessa decisão que decretou a prisão, foi decretada a prisão de 5 pessoas. O senhor Shirley Nilson, o senhor João Rodrigues, o senhor Giovannes, o senhor Salomão e o paciente, o senhor Aurélio. Com o passar do tempo, quando do cumprimento, foi cumprida a prisão de 4 réus, ficando apenas o senhor Shirley Nilson como foragido, na condição de foragido, como está até hoje. Com 4 réus presos, com a prisão dessas 4 pessoas, as defesas passaram a apresentar pedido de revogação da prisão, e em um desses pedidos, que foi do senhor João Rodrigues, o juiz da 2ª Vara Criminal de Araguaína atendeu o pedido da defesa e colocou em liberdade o senhor João Rodrigues, um dos corréus. Os outros 3 corréus, muito embora tenham também pleiteado pedido de revogação junto ao juízo de piso, tiveram suas prisões todas mantidas. Existe
jurisprudência desse tribunal, no HC número 500 521066 de 2013, 827, com uma sequência de 4 zeros, da relatoria do Dr. Elvésio de Brito Maia Neto, onde esse tribunal, ao analisar a mesma questão, qual seja um corréu, os 4 corréus na mesma situação pessoal, o juízo de piso defere a liberdade apenas para um e mantém os demais presos, sendo que o motivo para a revogação da prisão não é nada relacionado aos autos em si, e sim às condições pessoais. Não teve nenhuma situação, na verdade, não teve nenhuma situação pessoal nessa decisão que revogou a prisão do João Rodrigues, que seja diferente de todos os outros corréus. Então, o que a defesa busca com esse HC? Busca a isonomia, busca o restabelecimento da justiça para que a justiça não dê 2 pesos e 2 medidas para casos idênticos. Então, o senhor João Rodrigues foi colocado em liberdade. Esse crime, esse processo, ele trata de crimes tributários. E o senhor João Rodrigues era um empresário, aquele que, teoricamente, teve maior benefício proveniente desses crimes tributários. E os demais, que seriam os peixes pequenos, foram mantidos presos sem ter uma condição pessoal diferente daquela do corréu que foi colocado em liberdade. Inclusive, nesse HC ao qual eu me referi, da relatoria do doutor Elvésio, ele teve julgamento unânime para conceder a ordem pleiteada, votando o senhor, acompanhando a doutora juíza Adelina Gurac, o doutor Agenor Alexandre, o desembargador Eurípides Lamonier e o Elvésio de Brito Maia Neto. E, nesse caso, permitam-me a leitura aqui da ementa, ela diz o seguinte: estando o corréu em situação idêntica ao seu comparsa, para quem foi garantido o benefício da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e sob condições previstas no artigo 319, que é exatamente o caso dos autos, o que difere é que apenas o corréu que foi colocado em liberdade, o seu João Rodrigues, nem com o pagamento de fiança foi. Ele foi colocado em liberdade apenas com algumas condições. Do Código de Processo Penal, é de se aplicar a regra do artigo 580 da Lei Processual Penal, estendendo-se o benefício também ao hora paciente. Diga-se ainda que, nesse caso dos autos, no caso do paciente, ele goza de... Ele tem trabalho lícito, ele tem trabalho lícito, ele tem residência fixa, ele tem família constituída, ele é réu primário, goza de bons antecedentes, e a pena aplicada, a pena prevista, abstrata prevista para o crime, ela seria no patamar de 3 anos e meio. Ou seja, nem regime semiaberto seria, e ele já está preso há mais de 2 meses. Então, o que a defesa aqui vem buscar é apenas a aplicação da isonomia. Tratar esse corréu, que goza das mesmas condições do corréu João Rodrigues, que foi colocado em liberdade, para que essa decisão seja estendida a ele. Porque não há nenhuma, na decisão de piso que deferiu a revogação para o corréu João Rodrigues, não existe, o juiz não se apega em nenhuma condição pessoal para diferi-lo dos demais corréus. Então, o que se busca é apenas o restabelecimento da justiça. Obrigado. Palavra ao eminente procurador, doutor João Rodrigues. Eminente presidente, ilustre relator, para ser bem rápido, excelência, eu acho que já foram bem examinados esses autos, eu só vou ratificar o parecer
ilustre Procuradora de Justiça, doutor Ana Paula Reigota Ferreira Catini, que se manifestou no sentido de denegação da ordem impetrada. É nesse sentido que se manifesta o Ministério Público. Palavra ao relator. Senhor presidente, o habeas corpus que trago a julgamento, ele tem como paciente o senhor Franklin Rodrigues de Souza Lima. E o juiz, após fazer várias considerações, senhor presidente, decretou a preventiva, inclusive com parecer favorável da doutora Procuradoria-Geral de Justiça, que assim se manifestou. Como se trata de um resumo, eu vou me dar o direito de ler. Ato contínuo, o magistrado Acol resumiu a trama apurada pela Polícia Civil e consignou que, neste instante, há imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados, haja vista o fundado receio de que, em liberdade, os investigados continuem na prática de delitos penais. Além disso, há evidência suficiente dos representados terem cometido crimes contra a ordem tributária, dentre outros, o que só confirma a periculosidade dos mesmos. Aliás, isso é uma modalidade de crime que está chegando aqui agora no tribunal em quantidade. Eu tenho mais outros para julgar hoje, tem mais outros, e eu acho que tem outros rolando por aí. No mais, lembrou que, quanto à garantia da ordem econômica, os investigados supostamente seriam os principais articuladores dentro do esquema criminoso, cuja prática resultou em rombo de mais de milhões aos cofres públicos, conforme documentação acostada no evento 1. As evidências transcritas dão conta de que o paciente desempenhava papel relevante dentro da associação criminosa, em evidência. Ademais, sinalizam sérios indícios do cometimento de inúmeros atos ilícitos envolvendo cifras milionárias perpetrados com grande proveito financeiro e em favor de um mesmo grupo de profissionais. Os criaram vários mecanismos para saquear recursos públicos que poderiam ser convertidos em benefício de toda uma sociedade. De formas que eu não podia dar um entendimento diferente, senhor presidente, diante de tais fatos, e a emenda assim ficou. Habeas corpus, crimes contra a ordem tributária, pressupostos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, necessidade de manutenção da custódia, bons antecedentes e relevância, prisão domiciliar, substituição, grave estado de saúde, não comprovado, constrangimento ilegal inexistente, ordem denegada. Existindo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos preconizados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva. E o meu voto, senhor presidente, foi nesse sentido, para denegar a ordem. Tem alguma divergência? Unânime. Nos termos do voto do relator. Pois não? Será julgado nesse momento. Já estou apregoando agora. Item 53, HC 8362. Doutor Maurício. Não, tem que ter julgamento do 3. 3 e o 4. Tem sustentação oral, não há nenhum, primeiro você tem que fazer a sustentação oral. Então, o item... Senhor presidente, Oi. tanto o 53 quanto o 54 é do doutor Maurício. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, doutor? O senhor pode utilizar os dois? Mas o senhor ocupa a tribuna, então julgaremos primeiro o item 53, em seguida passamos para o 54. Em julgamento, o item 53, HC 8362. Relatoria, desembargador Moura. O senhor tem o prazo regimental, doutor Maurício. Nobres desembargadores, boa tarde. Já explique inicialmente o porquê que eu não vou utilizar ao mesmo tempo para sustentar nos dois remédios heróicos. Porque um, eu trato só do trancamento da ação penal. E o outro, de outro paciente, eu vou tratar simplesmente da liberdade. Precisa esclarecer aqui, e aí data máxima venha, doutor, Vossa Excelência não foi feliz quando disse, porque quem conseguiu a soltura do João Rodrigues, o juiz soltou, quem era advogado era eu,
porém trata-se de outro juiz, outra situação, e o paciente João Rodrigues não foi suposto ou beneficiário de organização criminosa nenhuma, só para deixar claro a Vossa Excelência, precisei fazer isso aqui, tá certo? Ele almejou a liberdade. Vamos lá. Sei bem que a via é estreitíssima. Não vou falar nesse momento aqui de fatos, porque quando você almeja trancar uma ação penal em sede de habeas corpus, sabemos que a via é estreita, não podemos questionar fatos, só questão de direito, só direito formal. Eu estava, mês passado, vi uma entrevista do presidente do STJ, e ele disse o seguinte: olha, os tribunais têm que observar, têm que respeitar a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, senão o porquê, para que existir STJ e existir Supremo Tribunal Federal. O artigo 103-A da Constituição da República dispõe sobre a súmula vinculante. Nós temos, neste caso, a não observância, o desrespeito, vejam que eu estou a falar simplesmente de matéria formal. Outra coisa, o nosso CPP, Código de Processo Penal, é uma coxa de retalho de 1944. O advogado criminal, ele, quando vê a autoridade policial lá no Nascedouro, que ainda não virou ação penal, praticando ilegalidade, um cidadão de bem sofrendo as argúrias, carregando o peso de uma futura ação penal, ele não tem um agravo de instrumento nem outra medida para socorrer-se aqui em cima, não. O habeas corpus é uma ferramenta da advocacia. Olha só, mês passado também, em agravo em sede de recurso extraordinário, o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu dar de ofício um HC, ninguém pediu HC, mas a matéria era de ordem pública. Ele falou, olha, não conheço do agravo em recurso extraordinário, mas concedo o habeas corpus de ofício, porque a matéria é de ordem pública. Então, isso é para superar aquela jurisprudência defensiva de dizer, nós não podemos analisar o HC porque nós não podemos adentrar na matéria probatória. O que eu estou pedindo aqui é observância à súmula vinculante. E aí eu vou entrar nisso. Vamos lá. O que é que a súmula... Qual foi o precedente que originou a súmula vinculante 24? A autoridade policial não pode abrir inquérito policial, não pode investigar, não pode prender, não pode haver oferecimento de denúncia sem antes o fim do procedimento administrativo em que o órgão competente, a depender da competência do tributo, Receita Federal ou Receita Estadual, diga: essa pessoa está devendo tal tributo, o fim do processo administrativo é para isso. Aí mande-se isso para a autoridade policial e ela abre o IPL. Mas vamos lá, o porquê da necessidade de se vincular essa matéria? E aí eu trago à baila, ao conhecimento de Vossas Excelências, o artigo 34 da Lei 9.249, que diz que extingue-se a punibilidade quando houver pagamento do tributo. A Lei 8.137, suposto crime tido sem violência, sem grave ameaça, a pena é de 1 a 2 anos, de 2 a 5 anos. Então, o Supremo já decidiu. E aí, olha só, o nosso nobre procurador, não me entenda mal, nobre procurador, mas Vossa Excelência vai ter trabalho hoje aqui para combater, talvez, porque só tem duas formas aqui, presidente, nobre desembargador, só duas formas de esse direito não ser dado ao paciente. Ou o tribunal ignorar a súmula vinculante, ou o parquê desenterrar não sei de onde, comprovar aqui nos autos onde está o procedimento administrativo. O parecer acostado aos autos não conseguiu. Foi lá, veio cá e disse que o Supremo Tribunal Federal está mitigando a súmula 24 do Supremo. Isso é uma inverdade? Isso é uma teratologia jurídica? Nós temos, pelo princípio da cooperação, que está no nosso novo CPC, tem que se tomar cuidado para não trazer informação errônea aos autos. E eu continuo. E eu lembro que, antigamente, o advogado, quando ia protocolizar algum recurso no STJ ou no STF, ele tinha que fazer, até hoje, com repositório autorizado de jurisprudência, ou assinar, autenticar. Porque dizer que o Supremo Tribunal Federal está a mitigar uma súmula, quando não é a verdade, para chegar ao fim da não concessão do right, é algo muito pesado. E eu tenho que combater isso aqui, é meu papel, é meu dever.
porque tem um cidadão de bem que foi preso, passou 34 dias preso. E aí, para lembrar Vossa Excelência, foi outro processo, foi outro magistrado, foi outra coisa, foi outra situação. Passou 34 dias preso, quando, na realidade, o inquérito policial que vem desde 2016 por caminhos tortuosos não respeita uma súmula vinculante. Eu falei da Lei 9.249, eu trago mais uma. Vamos lá. Lei 10.684, seu artigo 9º, diz: fica suspensa a pretensão punitiva quando aquele agente paga ou parcela o tributo. É por isso que precisa existir a súmula vinculante. Porque, em que pese, na pior hipótese, o dilacerado pratique a sonegação fiscal, a lei dá a ele a benesse de pague, meu filho, que aí você não vai responder ação penal nenhuma. Ah, e outra coisa, para não deixar o fio para Vossa Excelência puxar. Os outros têm ação, têm denúncia recebida. O meu paciente, não. Então, é um paciente que não tem denúncia recebida. E aplica-se a súmula vinculante 24 quando não se tem a denúncia recebida. E é o caso do paciente aqui, questão João Rodrigues, que é seu xará. Vamos lá. Apresentei 2 legislação federal. Eu vou para a terceira. Lei 9.430, alterada pela Lei 2.382, que diz, vamos lá. Vou pegar o teu dela aqui, que vai ficar mais claro. A representação fiscal para fins penais relativa a crimes contra a ordem tributária da Lei 8.137 só será encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final do órgão competente. Olha a importância de se respeitar, de observar a súmula vinculante. O IPL tem 716 páginas. Olhei ele 5 vezes, porque eu pensei, não é possível, eu devo estar doido, ou devo estar cego, porque um delegado desse não ia deixar isso passar em branco. Deixou. E aí eu desafio Vossa Excelência, seu papel de fiscal da lei, papel jurisdicional de fiscal da lei, não só de acusador, apresente aqui esse processo administrativo, porque, do contrário, Vossa Excelência tem que dar o parecer para trancamento desse inquérito policial, dos procedimentos administrativos, para isso não se tornar uma ação penal. Ah, se coloquem no lugar desse cidadão. É um cidadão de bem como todos nós. É um empresário, foi preso. Chegaram na casa dele arrombando a porta de madrugada. E será que a Polícia Civil não erra? Erra. Mês passado também prenderam o irmão de um deputado, veicularam na televisão, quando chegou na delegacia, falei, meu pai disse isso, não era esse homem não, ele é inocente. Olha o peso disso. E, graças a Deus, temos a Corte de Apelação para socorrer-se. Graças a Deus, a advocacia brasileira ainda tem um habeas corpus para socorrer-se. Graças a Deus, Pai. E aí, quando eu me deparo com a jurisprudência defensiva, em dizer que eu já estou adiantando, que eu acho que é o que Vossa Excelência vai vir falar, porque está assim, não parecer acostado, olha, não se pode questionar isso em sede de HC, não se pode quando vem se falar aqui, de fato. Eu não estou questionando se ele fez, se ele não fez, se ele sonegou, se ele não sonegou. A questão é que temos uma súmula vinculante que para tudo, que ela tem que ser observada, que é preceito constitucional, está disposto na Constituição da República, artigo 103A. A súmula é vinculante, não se tem isso. Ademais, é preciso trazer à baila outra situação. Às vezes, temos o parquê, ou temos alguns delegados como certos oráculos de um processo penal. E temos que ultrapassar isso, porque Vossas Excelências, às vezes, não se atentam a questões primordiais do processo. Imaginei, quando eu estava escrevendo, na madrugada, na solidão do meu gabinete, claro, o procurador vai verificar isso, vai ver que não existe a abertura do procedimento administrativo, vai dar um parecer favorável. É como querer ganhar na Mega Sena, isso, né? Do contrário disso. E por que eu estou sendo? Eu vou considerar essa tentação oral, e olha, muitas das vezes, uma tentação oral dessa, eu sou de suicídio profissional do advogado. Porque a gente cria uma certa resistência, mas eu preciso falar isso, porque vai esse tribunal ignorar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal? O fiscal da lei preferiu dizer que o Supremo, e a informação é totalmente errônea, eu desafio, porque foi isso,
E a jurisprudência alocada, para concluir, vamos lá, a jurisprudência alocada no parecer diz o seguinte, que quando tem crimes conexos, o processo estiver acontecendo lá no órgão, ele não tiver terminado, nessa situação, pode superar isso. Mas, nesse caso, nem a abertura do processo lá existe. Não tem. E onde é que nós vamos parar? Vamos lavar nossas mãos ou vamos fazer justiça aqui? Olha o perigo disso. Compreende, nosso procurador. Data máxima venha, perdoe-me, mas fiquei triste quando vi o parecer. Não foi Vossa Excelência que fez, faça-se justiça a isso, mas voco a que supere aquela normativa interna que tem do MP e deu o parecer favorável. Como uma vez eu sempre digo, uma vez eu vi o procurador sentado em sua cadeira dizendo eu quero vista porque eu quero mudar isso aqui, eu não concordo. Mas agora, aos nobres julgadores, em nome da nossa Constituição da República, nobre relator, demais vogais, pelo amor de Deus, observem a súmula vinculante 24. É um processo complexo, peço a qualquer um dos outros vogais, até o próprio relator, se vê pedir vista alguma coisa, não sei, mas vamos observar com extremo cuidado. E eu digo isso porque são 716 páginas só de inquérito policial, que precisa ser analisado, né? Vamos ver, quem sabe esse advogado que nunca fez isso aqui, porque eu tenho muita fidelidade processual, pode estar mentindo, né? Nunca fiz isso na minha carreira, porque um advogado tem que ter nome, tem que ter caráter, e na prática da sua jurisdição tem que ter a fidelidade, para ele ter moral de subir nessa tribuna. Então, peço a Vossas Excelências que observem, eu apresentei aqui uma súmula vinculante, mas 3 legislação federal que dizem a mesma coisa. E que, na pior das hipóteses, olha, eu preciso tocar nesse ponto. Vamos lá. Eu já consegui a soltura dele, tudo bem. Mas, veja, eu tenho que livrar ele desse peso que ele está suportando. Na pior das hipóteses, a lei dá a benesse do procedimento administrativo para que você praticou, você sonegou, agora pague que está tudo bem. Aí, se ele não pagar, tem o fim do processo administrativo, ele é intimado, etc., faz a defesa, não paga, aí abre-se o IPL para poder puni-lo. É isso. Me estribuchei hoje aqui em cima dessa tribuna, mas dentro de mim, e quando eu me sinto assim, fico satisfeito com Deus, dentro de mim acredito que eu demonstrei com clareza o que eu queria, ante todas as horas, madrugadas, dias e noites, empregado estudando essa matéria. Por favor, saibam diferenciar a situação que o doutor colocou aqui do meu paciente. Meu paciente é outro juiz, é outros autos, é outra coisa, não foi beneficiário de organização criminosa nenhuma. Pode deixar claro, doutor. Data máxima venha. Muito obrigado, é o que se pede. Esperamos o deferimento. Doutor João Rodrigues, representante. Doutor, já que o senhor me desafiou, eu vou começar com um desafio. Ilustre presidente, relator, ilustre causídico. O senhor conhece a ação penal 000534064-2019-827-2706? Excelência, por números são muitos. Sim. Se não for mais nessa ação preciso, penal, Vossa Excelência é o causídico e o senhor João Rodrigues da Silva está denunciado. Então, a situação não é diversa da anterior. A ação penal também foi resolvida. Quem foi é o juiz? recebida. Quem é o juiz? Bom, o juiz eu não sei. Não, foi isso que eu questionei, não tento subverter a situação, Francisco não. Vieira Filho. Quem é o juiz dos outros? Juiz. Não, a situação que o senhor afirmou é que, em relação ao seu cliente, não existia ação penal recebida. Tem não. E a ação penal foi recebida e Não, aqui senhor. está. Eu preciso abrir agora para poder esclarecer. Deixa... Ele está. A ação penal foi recebida, sim. Ele foi final, denunciado nestes autos que eu só um falei. minutinho. Ao final, se tiver alguma matéria de relevância, a gente volta a ouvir. O senhor já usou o seu tempo. Obrigado, que não presidente. Obrigado. Que não é o tribunal de júri. Então, Obrigado, a ação penal existe, ela foi oferecida a denúncia e ela foi recebida nesses autos que aqui foram informados. E, já que houve um desafio, a relatoria da ministra Ellen Grace, ao julgar, né, o HC 95443, está em negrito. Deste modo, entendo possível a instauração de inquérito policial para apuração de crime contra a ordem tributária, antes do encerramento do processo administrativo fiscal, quando for imprescindível para viabilizar a fiscalização. Então, há, sim, uma mitigação da súmula.
Se nessa situação, se o seu constituinte merece ou não, aí quem vai decidir é os eminentes julgadores. Mas que há uma mitigação, é fato. Então, por esses motivos, porque há uma ação penal em tramitação e porque, sim, há uma mitigação desta súmula, em algumas situações se permite, sim, que se investigue, né, o Ministério Público ratifica aqui, doutor, e não vou nem dizer que o seu cliente não seja um cidadão de bem, pelo contrário, nós estamos julgando aqui uma conduta dele, não o caráter dele. E se, efetivamente, injustamente, ele passou 34 dias preso, com certeza ele terá do Estado essa reparação. E por esta razão, porque há uma ação penal, porque o trancamento da ação penal não deve ser analisado na via estreita do HC, porque há, sim, a mitigação desse entendimento, dessa súmula do Supremo Tribunal Federal, é que o Ministério Público ratifica, sim, o parecer lançado pela doutora Ana Paula Reigota Ferreira Catinho, nesse sentido que se pronuncia. Palavra ao relator. Complexo, né? Eu já tive a oportunidade de trazer na semana passada um feito mais ou menos dessa natureza e essa Câmara julgou. Mas eu vou iniciando meu voto, senhor presidente, lendo alguns tópicos, depois de ver a tão eloquente sustentação oral feita pelo doutor Maurício, que, aliás, isso é uma qualidade dele. Tem muita qualidade nesse aspecto. Em termos de oratória, eu acho que ele também tem um curso, não sei. Bom, mas a respeito do tema, do direito de trancação penal, o eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, do Código de Processo Penal, comentado, 8ª edição, São Paulo, editora Revista dos Tribunais, ele considerou: embora nem a lei nem a Constituição provejam expressamente que a utilização de habeas corpus demande a existência de direito líquido e certo, tal postura restou consagrada doutrinária e jurisprudencialmente não admitida. Há como regra qualquer dilação probatória. Conferia em Pontes de Miranda, em obra, né, direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente em concurso. E eu me baseando aqui, mais uma vez, no parecer da doutora Procuradoria-Geral de Justiça, entre aspas, aqui, vou repetir o que disse a doutora Procuradoria. Abro aspas. No mais, é certo que, de fato, a súmula 24 do Supremo Tribunal Federal preconiza que não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Fecho aspas. Todavia, o próprio Supremo tem mitigado a aplicação da referida súmula ao autorizar a instauração de inquérito policial para apuração de crime contra a ordem tributária antes do encerramento do processo administrativo fiscal, quando for imprescindível para viabilizar a fiscalização. Isso aqui foi no habeas corpus 108, 037 e HC 95.443. Além disso, ainda segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, se a instauração do inquérito ou a deflagração da ação penal não se fundar apenas na existência de indícios de delitos tributários materiais, não há que se falar em falta de justa causa. Destarte, é possível que se proceda à investigação e dê continuidade à persecução criminal quando demonstrados indícios da ocorrência de outros crimes, além daqueles que têm como pressuposto a constituição definitiva do crédito tributário. E, na hipótese em exame, os crimes investigados vão além daqueles previstos na súmula vinculante citada no HC. Nesta linha, ao julgar o agravo regimental de reclamação, número 28.147 de Mato Grosso do Sul, o Supremo manteve o entendimento do ministro Luiz Fux, no sentido de que as diligências investigatórias, pelo menos em tese,
são viáveis quando as investigações abrangem crimes conexos de natureza distinta da fiscal, entre eles delitos contra a administração em geral e de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. No caso, a Suprema Corte concluiu, nos termos acima, não haver incidência imediata da súmula 24, quando há uma pluralidade de delitos sendo investigados concomitantemente. De forma, senhor presidente, que, com base nesse entendimento, que é do Supremo Tribunal Federal, muito bem defendido pela defesa, não tem por que trancar essa ação penal, no meu entendimento. E tanto é que, no dia agora, na sessão do dia, semana passada, 23 de abril, essa mesma Câmara julgou um feito envolvendo esse tipo de crime. Habeas corpus, crime contra a ordem tributária, trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, alegada violação à súmula vinculante número 24 do STF, impossibilidade, indício de autoria e de materialidade do crime, constrangimento ilegal não configurado, denegação da ordem. E isso eu repito nesse julgamento, senhor presidente. Estou, não obstante a defesa do ilustre advogado, estou denegando a ordem requestada. Perfeito. Presidente, me permita só um esclarecimento, senão... É porque tem uma situação, esse IPL é muito complicado, eu não vou gastar 60 segundos, pelo amor de Deus, pelo amor de debate. Vamos Se lá. for matéria de fato, só pode ser. Sim, direito. Vamos lá. O delegado policial, quando ele relatou tudo, foi por falsificação de documento e tal, e etc, etc. Isso não aconteceu. O MP ofereceu denúncia só da 8.137. Entende, relator? Então, é por isso que se aplica a vinculação da súmula. Só tem quanto ao crime da 8.137. Está aí, na denúncia aberta. Só para poder esclarecer. Só que está muito confuso isso nos autos. É por isso que... Perfeito. Mas só para esclarecer, já tem outra ação penal proposta contra o João Rodrigues. Sim, Ele aí- responde a quantas ações penais Tá. já em andamento? Tá, vamos lá. Essa que o doutor falou, o juiz recebeu quanto aos outros, declarou suspeito quanto ao João Rodrigues, foi para outro magistrado. Aí, no outro magistrado, ele não recebeu ainda, está parada. Ele não tem recebimento. Eu estou aqui com o número. É porque está o nome da denúncia, mas ele se declarou suspeito quanto ao João Rodrigues e foi para o outro. Aí, quanto ao João Rodrigues, não tem recebimento da denúncia, só tem contra os outros. Eu falo o número aqui para Vossa Excelência. Estranho, né? Porque se. Não, eu não estou discordando, não. Mas o que me estranha é que se o processo, se os réus são todos, se ele é impedido ou suspeito em relação a um, eu acho que aí tem uma conexão probatória que tinha que ser em relação Mas isso Mas aconteceu. né, do juiz com a pessoa conhecida, isso é foro íntimo, né? Não, sim, mas aí eu acho que aí toda ação penal deveria ir. Não, mas Como é não que foi você vai recebido o ato de receber, Sim, não ué. aconteceu. Desembargador Eurípides. Senhor presidente, eu fico um tanto quanto aturdido dentro de um quadro desse, porque nós somos um tribunal, um colegiado. Não é porque há uma súmula vinculante, uma coisa ou outra, que vai trazer aquela questão imperativa, temos que trancar um inquérito policial, uma ação penal. Olha, o direito é dinâmico, a jurisprudência, as coisas evoluem. As situações mudam gradativamente. O trancamento de uma ação penal, de um inquérito, é uma questão mais potencializada, é uma prescrição, uma decadência, uma extinção de punibilidade por qualquer outra forma. Porque a ação penal, mesmo direcionada ao princípio do Ministério Público, a ditar a ação penal. E falo isso até com um certo regozijo de ter militado na área penal durante todo o meu período de 32 anos, junto ao Ministério Público e à magistratura, e também quase 15 na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. É uma questão muito dinâmica. Não compete nós aqui tecer qualquer situação no que deve ser feito ou no que deve ser feito. Para isso, nós temos uma questão constitucional
muito aberta, muito tranquila. E não é porque há uma súmula vinculante para um determinado fim que o tribunal vai ficar atado aqui. Não. Vai ser discutido, vai ser decidido. Então, com essas palavras, acompanho o eminente relator. Muito obrigado. Doutora Edilene. Ao voto e, sem sombra de dúvida, eu acompanho. Eu tinha até analisado a possibilidade em razão dessa questão dessa súmula, só que me deparei com uma situação, já tem outra, tem outros procedimentos. Então, na verdade, eu tenho uma resistência muito grande com essa história de trancamento de ação penal. Eu acho que a ação penal ela tem que prosseguir, porque a ação penal ela proporciona ao réu a possibilidade de elaborar a sua defesa, coisa que ele não tem, porque o inquérito não comporta contraditório. Então, eu penso que, com todo respeito ao trabalho elaborado, como sempre, muito bem estudado pelo doutor Maurício, que enriquece muito todas as vezes que vem essa tribuna com teses, e tem como diz o desembargador Moura, tem um jeito todo peculiar de se expressar, de forma bem clara, bem transparente. Eu imagino que, doutor Maurício, no decorrer da ação penal, nós teremos oportunidade, o seu cliente terá a oportunidade de demonstrar tudo isso que Vossa Excelência diz. Até porque o Supremo vem mitigando constantemente, não é só essa não, tem outras aí. E o Supremo, muitas vezes, as súmulas, se você pegar lá a 473, por exemplo, que é do processo administrativo, que não tem mitigação todo dia, mas se aplica. Então, é preciso analisar esses aspectos. Então, imagino que, nesse aspecto, elaborou muito bem o eminente relator, assim sendo, eu vou acompanhá-lo. Unânime, sistema do voto do relator. O senhor prossegue na tribuna para a sustentação do item seguinte, que é o item 54, HC 9305. E o senhor é da relatoria também do desembargador Moura, o senhor tem o prazo regimental novamente. Segue mais uma vez os cumprimentos de estilo. E agora digo assim, agora esse paciente Gilvanês Carvalho faz parte dos mesmos autos e das mesmas ações penais que os pacientes dos nossos colegas aqui. Mas tem certa peculiaridade. Vamos lá. Neste habeas corpus, estou a questionar liberdade. É clichê o advogado subir nessa tribuna, nobre desembargador Ito Lamonioé, homem firme em seus votos, foi advogado criminal por muito tempo. Eu acredito que Vossa Excelência, quando estava desse lado, subia e, olha, a prisão não adentra nos requisitos do artigo 312, etc, etc e tal. Ele fazia o contrário, porque ele era promotor de justiça. O senhor era promotor? Desculpe, está explicado. Não, Vossa Excelência, Ave Maria, pois está certo, está explicado. Então, vamos lá. Eu preciso adentrar nas penas. Preciso ressaltar novamente. O delegado de polícia, a autoridade policial, utilizou de uma certa expertise. Ele, quando foi escrever o pedido de prisão preventiva, nosso desembargador, disse o seguinte: olha, seu juiz, essas pessoas se comunaram para poder praticar crime, praticaram falsidade ideológica, falsidade de documento público, falsidade de mais não sei o quê, e etc, e tal, mais a sonegação fiscal. Acontece que, quando chegou na mão do parquê, no outro dia da prisão foi oferecida a denúncia. E aí, Vossa Excelência, como promotor de justiça, acredito que naquela época só oferecia denúncia, e o promotor, muito sábio, ele falou: olha, não vou denunciar, eu fiz um despacho com ele, não vou denunciar pelas outras tipificações, porque aqui, olhe lá, se cometeram foi sonegação fiscal. Não é crime tido com violência ou com grave ameaça da condenação na dosimetria da pena, essa não vai passar do regime semiaberto. E aí eu vi a preocupação no caso passado aqui, é maravilhoso, é lindo ver esse tipo de preocupação, porque a gente vê que o tribunal se preocupa com o jurisdicionado, mesmo sendo réu. Nós temos um indivíduo esse, já está aí há 60 dias preso, que, se condenado pelo sistema de Nelson Hungria, a pena não vai passar do regime semiaberto. Agora, quem vai devolver a ele? Ninguém aqui
nesse plenário, tem o poder de devolver a liberdade que dele foi tomada. Seria isso o que o Constituinte pensou quando, com talhadeiras de ouro, escreveu a Constituição da República? Ou todas as garantias processuais penais que nós temos? O que se explica isso? Eu quero uma explicação para o tipo penal. Na denúncia tem um tipo penal que, se condenado e é totalmente primário, não vai passar de 8. Por que manter ele preso? Eu tenho uma certidão que foi acostada ainda há pouco aqui, eu sentado mexendo no meu celular, não tive chance de juntar os autos, mas mostro a certidão do juiz dizendo assim, no inquérito policial: delegado de polícia, você tem mais alguma coisa para investigar, se manifeste. Ele falou, não, as prisões foram cumpridas, os mandados de busca e apreensão foi cumprido, arquive-se, manifesta pelo arquivamento. Ou seja, vamos lá os 3 requisitos da prisão preventiva. Conveniência da ordem pública, tem-se prova, era um cidadão de bem, empresário, tal, etc. O tipo de crime não afeta a ordem pública. Conveniência da instrução criminal, essa já comprovadamente já afindou. Nesse caso, houve oferecimento e recebimento de denúncia. Não há que se falar mais em conveniência da instrução criminal. E garantia da ordem econômica? Vamos lá. Uma medida cautelar dispondo que ele não pode se aproximar de empresa ou coisa do tipo já supre toda e qualquer necessidade. Agora, quando estou a questionar a liberdade, posso tocar no ponto material, posso tocar no ponto de fato. Esse paciente tem um caminhão e fez uma viagem com o segundo delegado, uma suposta nota que não teria pago o tributo. Uma viagem. E está na denúncia uma viagem. Agora, aqui vamos praticar o direito penal do autor e conjecturar, só para mantê-lo preso? Nós temos que deixar as vagas nas unidades prisionais para, literalmente, aqueles que oferecem risco à garantia da ordem pública, traficante, estuprador, homicida, coisa do tipo. Então, vamos lá. Eu não vou pedir a revogação da prisão aqui, mas a alteração da prisão, uma tornozeleira. Sabiamente, o colega que me precedeu falou do artigo 318, sexto, só que esse artigo deixa discricionário a vossas excelências. Tem a certidão dos autos, o laudo médico e etc. Esse paciente tem uma filha diagnosticada, ele tem 7 filhos, tudo menor de 12. E tem uma diagnosticada com diabetes tipo 1. Ele é arrimo de família. Por que eu sempre toco nessas situações mais humanas? Porque eu acredito que vossas excelências são seres humanos também. O procurador também é ser humano. Então, isso precisa tocar vossas excelências. Nós não podemos nos ater à gravidade do delito pintada nos jornais, a roubo de tantos milhões, etc, etc e tal. É preciso se individualizar, no caso concreto, daquele paciente, qual foi a conduta dele e se realmente adentra a conduta nos requisitos do artigo 312. E digo mais, se ainda subsiste os requisitos do artigo 312. Eu acredito que, quando a decretação da prisão, o juiz imaginou, não, o delegado disse que essas pessoas praticaram essa quantidade de crime, então, o decreto de prisão preventiva, tanto é que está lá. Mando prender, pois estão praticando falsidade de documento público, particular e etc., na constância do artigo 288. Porque o ponto-chave é isso, e eu vou bater novamente para poder concluir. Que a tarde, inclusive, está cansativa, mas para concluir. Quando do oferecimento da denúncia, por favor, olhem isso com carinho. Quando do oferecimento da denúncia, só foi feito o oferecimento da denúncia só pelo artigo 1º da 8.137. O decreto de prisão preventiva está por 5 crimes. Aí o promotor fala, não, vou oferecer denúncia só pela 8.137. Crime que não é tido com grave ameaça, violência, coisa desse tipo, que a pena não passa de regime semiaberto. Esse é o ponto aqui. E eu tomo cuidado, inclusive, para achar o ponto nevrálgico, a cereja do bolo, para não ficar falando besteira aqui em cima dessa tribuna. Qual o argumento para isso? Para deixar preso? Tenho 8 minutos, mas só vou precisar de mais um para lembrar do que eu estudei na cátedra, que não podemos, o que o Ministério Público sempre quer, analisar o direito penal em mala parte. Isso chamamos de direito penal do inimigo. No nosso regimento interno, se tiver voto empate, solta. Por quê? Indúbio pro réu.
Quando eu citei aqui na outra sustentação oral que o Supremo Tribunal Federal deu um HC de ofício, sem ter sido pedido, foi para restabelecer o indúbio pro réu. Então, nós temos as cortes superiores, que eu acredito, né, Mendes percute o voto do nosso nobre desembargador Ronaldo Uribe, mas eu acredito que súmula vinculante tem que se respeitar, em uma situação em que, se quando condenado o indivíduo não vai receber uma pena em regime fechado, meu Deus, o que é que se explica deixar ele preso? E é preciso esclarecer, já vou concluir, mas estou preocupado. A denúncia está somente quanto aos crimes da Lei 8.137. Só está aí. Denúncia só isso mesmo? Só até aí. Tem que abrir para ver. Antes de tudo isso, as energias desse advogado foram totalmente tomadas, porque quando a gente sobe aqui, as energias vitais vão embora, a gente aplica tudo que tem, nosso desembargador Moura Filho. O requerimento é, pela alteração da prisão para regime domiciliar com tornozeleira, e tendo a melhor sorte, caso não seja o entendimento, para que aplique as medidas cautelares do artigo 319, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares, comparecimento no fórum e etc., que vai assegurar a aplicação de suposta sentença condenatória ou absolutória. É o que se pede. E outra coisa, é uma situação muito complexa, é um processo complexo. Se tiver uma duvidazinha lá no fundo, no subconsciente de Vossa Excelência de qualquer vogal, peça vista, pelo amor de Deus, e analise com mais carinho. É o que se pede, obrigado. Doutor João Rodrigues, o senhor está fazendo uma pesquisa ali, rapidão. Só ir lá na denúncia para verificar aquele fato, né? Na verdade, Excelência, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais antes e dizer que o MP é humano, sim. E é tão humano, doutor, que ele se preocupa com a sonegação fiscal, ele se preocupa com o dinheiro que é retirado das nossas crianças, com o dinheiro que é retirado das nossas escolas por vagabundos. Vagabundos que, e não estou dizendo que o seu cliente é, não, porque ele não foi culpado. Sim, mas por vagabundos que surrupiam e que não pagam seus impostos. Eu me preocupo com a fila do SUS, porque nós não precisamos de ir para a fila do SUS. Mas quando eu vejo pessoas que só negam, aí sim eu me preocupo, aí eu sou mais humano ainda. Nessa situação, o Ministério Público é extremamente humano, porque dia após dia tem um promotor ajuizando uma ação para garantir a alguém o seu direito a um tratamento justo. Que se o Estado não nos dá, ou não dá àqueles que não têm, sempre tem um representante, tem um órgão do parquê para ajuizar uma ação. Então, nós somos humanos, sim. E, numa discussão, num planejamento estratégico, eu fui entrevistado essa semana e eu disse, olha, nós temos que receber bem. Aquele que chega ao Ministério Público tem que ser bem recebido, mesmo que nós não consigamos atender a demanda dele. Mas o bem receber é um dom que nós temos que ter, é uma obrigação nossa. Em relação aos fatos, quando se há uma organização, não vou dizer que é uma organização criminosa, para evitar que eu seja demandado, porque hoje hoje tem assim, a gente vê uma notícia, o indivíduo vai dar 30 tiros no outro e mata o suspeito de ter matado. A mídia está com medo de dizer que aquela pessoa matou a outra, de ser processado, tudo nessa coisa assim, de medo, né, de dizer as verdades. E aí acaba que depois você vê o comentário, mas o cara não deu 6 tiros e matou, ainda esse jornalista é burro, ele está dizendo que é suspeito. Não, mas é o medo depois de ser processado, porque diz que determinada pessoa matou a outra, mas ele foi absolvido, então eu...
que não tem nada a ver, porque ele pode ter matado e ter agido com uma excludente de ilicitude, mas ele matou, né? Não importa. Então, o dizer que matou não vai dizer que ele é culpado. Mas, então, nesse afã, nesse medo do politicamente correto, a gente acaba não dizendo as coisas que deveriam ser ditas, infelizmente. E é claro que a gente tem que dizer a verdade, não ferir, não condenar antes de um processo. E a prisão cautelar, como o próprio nome diz, ela é cautelar. E se a lei nos diz que, em determinadas situações, para se garantir a ordem pública, para se garantir a ordem econômica, é possível se prender alguém? Sim. E se nós estamos diante de uma situação que se nos apresenta que há, sim, uma plausibilidade de sonegação fiscal, com certeza a ordem econômica está sendo violada, com certeza a ordem pública está em risco. E isso, nos autos, está devidamente demonstrado. De tal forma que nós temos, sim, às vezes, que estancar a sangria. Não como o Jucá disse em relação à Lava Jato, mas estancar a sangria em relação a pessoas que, às vezes, não servem para conviver na sociedade, que têm, sim, que serem retiradas para que repensem as suas condutas. Desta forma, que o Ministério Público atua, erra, sim, todos erramos, mas atua no afã de desenvolver o bem comum, de realmente preservar o bem comum. E, nesse sentido, neste momento, em relação, são fatos graves, foi uma reunião de várias pessoas que procuraram, sim, fraudar o nosso fisco. Então, por esse motivo, que o Ministério Público manifesta pela denegação dessa ordem de soltura. É assim que se pronuncia, senhor relator. Com a palavra, retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, eu ouvi aqui as colocações do doutor Procurador de Justiça, e eu me lembrei que, esses dias, quando eu estava de plantão, passou por minhas mãos um habeas corpus de um componente dessa quadrilha de sonegação de imposto que se instaurou lá pelo norte do Estado. A missão dele era fabricar notas, as notas falsas. Quer dizer, o núcleo aí é muito grande, as pessoas que se envolveram nesse tipo de crime tributário, não é só um, não é só dois, não, e são pessoas de bem, pessoas até então de bens, de condições econômicas boas. Quem está zelando, quem está zelando, não, é quem está tirando do Estado, como disse o doutor Procurador aí, deixando o povo nas filas do SUS, do hospital, morrendo e tudo aí, por falta de míngua de recursos. E, então, no mesmo julgamento, eu fiz um julgamento semana passada, eu repito aqui, não é? Aquele julgado foi transcrito aqui como fundamento da minha decisão, e eu quero adiantar ao ilustre advogado que a pena é punível com pena superior a 4 anos, o crime é punível com pena superior a 4 anos. Eu deixei isso bem claro aqui no meu voto. E ele foi recolhido, apenas preso, né, melhor dizendo, no dia 13 de março. Está assim, de recente. E, naturalmente, os fatos estão sendo apurados. E eu, senhor presidente, então, olha, veja os crimes que ele responde, que ele foi denunciado aqui, ó. Artigo 1º, inciso 1, 2, 3 e 5, combinado com o artigo 2º, inciso 1 e 2, combinado com o artigo 11, caput da Lei 8.137, crimes contra a ordem tributária, combinado com o artigo 288, caput, combinado com o artigo 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro, associação criminosa em concurso de pessoas. Esse é o cenário que se envolve no caso aqui. Isso é o da denúncia. Ele foi denunciado com essa tipificação. É isso que está ocorrendo aqui nos autos. É o conhecimento que eu tenho. E eu, então, eu não tive outro, já tenho meu entendimento formado, não é? Com tantos que eu já julguei, tive a oportunidade de trazer nesta Câmara, e estou mantendo, porque não vi como me sair. Lamento, o doutor aí não conseguir ainda uma decisão minha favorável nesse sentido.
Mas é que os fatos são iguais, praticamente são os mesmos. E eu, senhor presidente, eu estou acompanhando o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e, para ser mais rápido, eu estou denegando a ordem. Perfeito. Desembargador Lamounier. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Edilene. Também, senhor presidente. Eu também, senhor presidente, eu também, ilustre relator, porque, veja só, segundo nós fomos computar, ele havia dito ali que há na denúncia apenas como em curso em um dos artigos. Se fosse só por aquele artigo, realmente não daria os 4 anos. Mas, há inclusive, a denúncia fala em organização criminosa, que é o 288, fala isso, então, supera. E eu penso que, agora, recebida a ação penal, vai ter oportunidade, novamente, de se rever aquilo que Vossa Excelência, doutor Maurício, entende como correto. Eu estou acompanhando o relator unânime, os termos do voto do relator. Então, por nada, doutor Maurício. Mais uma vez, parabéns, o senhor é duro. Eu não quero esse parabéns, não. Eu quero subir aqui e dizer que o senhor fazer essa tentação oral. Ele disse que o maior sonho dele é chegar aqui, desembargador Eurípides. Ele disse que nunca foi contemplado por isso. Ele vê os colegas ali e falou, ô, gente, minha hora vai chegar. Diz que o sujeito falou, ó, doutor, o senhor não precisa fazer essa tentação oral. Mas é assim, é desse jeito. E é verdade. Olha, vamos então, o seguinte é o da doutora Edilene. É o 31. É o foi item retirado, 31, foi Cindy retirado. Kelly Veras Carvalho Pinheiro, está por aí? Foi retirado, senhor presidente. Foi retirado? Foi retirado. Tá. Ah, a revisora não está. O 22, o desembargador Moura. Apelação 22. Também foi retirado. Retirado. Ela quer que 22? volte ao julgamento. O 22 é o da senhora? 31, não? Não, o 31 é a ausência da A relatora. revisora não está. A senhora é do 31 ou é do 22? A senhora é do 22? Não, mas Ela não foi veio- pela falta do advogado que eu tirei. Não, né? Não, não. Ah, porque o Vossa Excelência tirou, não foi para. Perfeito. O desembargador Moura retirou o processo de julgamento. Uma dúvida que me surgiu. Perfeito. O relator retirou o processo de julgamento. Bom, vamos aos itens com vista, né? Não é isso? Com vista, o item 1 do desembargador Moura. Eu queria muito, desembargador Eurípides, votar esse processo hoje, na verdade, mas eu fiquei com... Quando eu vi o voto do desembargador Moura, me deu uma dúvida. Eu falei, pô, eu estou no 2-2, estou no 2-1 aqui, vai dar o empate, né? E aí, então, eu prometo... Mas já você na está falando qual? O item de número... O item de número 1. O item 2 a 1, 2. Vossa Excelência já votou. Está 2-2. Eu apresentei o voto aqui. O senhor apresentou o Foi voto. aqui na sessão. Sim, mas é aquele da desembargadora Ângela. Sim, sim. Vossa Excelência acompanhou. A desembargadora Ângela. Ah, não, eu estou pensando que é um que eu retirei com vistas, né? Não é isso? Não, o senhor retirou com Ah, vistas... não, tudo bem. É que esse eu trouxe o voto. É o item 1 dos feitos Retirado. retirados. Isso. E o item 3, Ah, muito bem. Vossa Excelência pediu vista, trouxe eu já vi aqui no sistema, o voto divergente, certo? Aí E o 3, desembargador Moura já pediu vista. Pediu visto, tudo bem. Pediu. Então, vista do item 3 para o Vistado, desembargador Moura. né? E eu estou levando um também com vista após o voto do desembargador Moura. Então, eu indago dos ilustres pares, o senhor ratifica os votos lançados no sistema? Integralmente, senhor Desembargador. presidente. Desembargador Eurípides Amonia Da também? mesma forma, A como doutora Edilene- relator, revisor e como vogal. Perfeito. Doutora Edilene, Sim, Natário, senhor presidente, como relatora, revisora e vogal, ratifico, inclusive, os relatórios lançados pelo eminente desembargador Marco Vilas Boas. Instituto e eu também ratifico todos os feitos lançados no sistema. Então, eu faço... Nós precisamos terminar a sessão, né? Porque não tem mais nada para tratar hoje. Ah, sim. Lembrando que a desembargadora Jaqueline está nos aguardando para aquela reunião lá embaixo, reunião de quê mesmo? na sala de reuniões. Sim, mas de que reunião? Em relação àquelas progressões, É a respeito das progressões aí. Ah, Progressões do executivo, porque está tendo uma certa discrepância aí, né? entendido. Perfeito? Então, tá bom. Declaro assim sendo, não havendo mais processo. Pois não?
Pois não, você pode subir lá no gabinete. Estarei lá à disposição. Não havendo mais feitos a serem tratados nessa tarde, declaro encerrada a sessão.